Graça e paz, irmãos. Aleluia! A Jesus seja a honra. Glória a Deus. A Ele seja a glória e o louvor para sempre. Efésios capítulo 6, por gentileza. Glória a Deus. Eu quero parabenizar a todos que estão sempre cooperando e colaborando para que esse culto a Deus seja realizado. Que o Senhor abençoe a vida de todos vocês, prospere e continue dando graça, tá bom? Ao pastor Carlos, ao Carlinhos, a todos os queridos pastores, obreiros, que o Senhor prospere a vida de todos vocês. Quem concorda, diga aleluia. Aleluia. Quem achou Efésios capítulo 6, diga amém. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Versículo de número 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do... Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do... No 3, você pode fazer a leitura desse verso, por favor? 1, 2, 3. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Diga ciladas do diabo. Obrigado, gente. Sentem, por gentileza. Deus abençoe. Aleluia. Quem está me ouvindo, diga aleluia. Aleluia. Haja vista que é de costume os irmãos filmarem. Eu vou pedir que todos os outros que não estão trabalhando com filmagem, por favor, aposente o celular. Tá bom? Legal? Tem gente aí filmando. Esse é o trabalho de algumas pessoas, filmarem. Vai ter foto. Quem estiver tirando foto, porque tira foto a serviço do culto, tá bom? Faça isso. Os demais, vamos nos concentrar nas Escrituras. Quem concorda, diga amém. Deus seja louvado. Tá legal? Eu sei que as coisas estão modernizando, mas alguns princípios a gente tem que preservar. Tá bom? Deus seja louvado. O texto que a gente acabou de ler é um texto bíblico por demais importante. Porque antes de fazer qualquer colocação sobre batalha espiritual, que é o que o texto está tratando para a gente, é bom entendermos de forma clara que este assunto é deixado pelo apóstolo Paulo para finalizar a epístola. E não é por acaso. Paulo, dentre tantos assuntos que ele trata na epístola, escrevendo aos Efésios, do 4º capítulo em diante, tem algumas orientações práticas. Como, por exemplo, Paulo vai falar sobre o santo ministério, vai falar sobre o serviço cristão, vai explicar como todo aquele que um dia foi chamado por Deus deve exercer o serviço cristão de maneira a agradar a Deus. Ainda no 4 ele vai falar sobre a vida santa daquele que de fato teve o encontro com Jesus. Aquele que está em Cristo deve desenvolver um caráter santo, puro, íntegro, a fim de agradar a Deus também. Quando ele entra no capítulo de número 5, ele vai falar sobre uma vida cheia do Espírito. E aí, diferente do que muita gente pensa e cita o capítulo 5, verso 18, e não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito. Isso aqui não é língua estranha, isso aqui não é poder. Enchei-vos do Espírito aqui é caráter cristão verdadeiramente transformado. Não precisa fazer muito esforço para entender o que é enchei-vos do Espírito no capítulo 5, porque ele faz um contraste. Ele diz: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Logo, o que ele está dizendo é que quando nós nos damos ao vinho, nos embriagamos, o vinho provoca reações desagradáveis, me leva a praticar e a me envolver em contendas.
Então ele está dizendo que aquele que se dá ao vinho, a uma vida dissoluta, vai desenvolver, posterior a isso, e se envolver em contendas. Ou seja, o vinho provoca comportamento inadequado. Então entendeu no texto que o texto está falando de comportamento, de caráter, e não de fogo, não de poder, não de unção? É aí que ele vai dizer, ao invés de você se embriagar com o vinho, que vai gerar um comportamento contendeiro, inadequado ao cristão, encha-se do Espírito. Aí ele segue a narrativa dizendo, falando entre vós com salmos, ações, atitudes. Quem se enche do Espírito, fala com salmos, entoa louvores ao Senhor. E aí ele vai dizer, louvores espirituais. No 11, no 20 ele diz, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus. Aquele que se enche do vinho, produz um comportamento inadequado. Aquele que se enche do Espírito, produz um comportamento de louvor a Deus. Enchei-vos do Espírito, aqui no grego está no imperativo passivo presente. O verbo indica ser cheio de forma repetida. Leia o contexto inteiro do capítulo 5 e você vai ver que Paulo está falando entre o contraste, a obra das trevas e as obras da luz. Ele vai dizer que o cristão tem certos tipos de coisa que não pode praticar, porque são obras das trevas. E aí depois ele vai desembocar, dando uma listagem de atitudes que o cristão deve praticar como sendo as obras da luz. E aí ele vai entrar no verso, não se embriaguem com vinho, porque ele vai fazer vocês ter um comportamento inadequado. Mas se encham do Espírito, porque cheio do Espírito vocês vão ter um comportamento de louvor a Deus. Entendeu isso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ainda sobre âmbito comportamental, depois de falar sobre uma vida cheia do Espírito, Paulo vai falar sobre os deveres no lar. O que o marido cristão deve fazer em relação à esposa e em relação aos filhos, e o que a esposa cristã deve fazer em relação ao seu marido e em relação à criação dos seus filhos. Então perceba de forma muito clara que Paulo está falando sobre prática cristã, sobre comportamento cristão, tanto no âmbito do ministério e de como exercê-lo, como também no âmbito de ter uma vida cheia do Espírito para ter um caráter verdadeiramente cristão, como se comportar como um pai cristão, como uma mãe cristã, como um marido cristão, como um filho cristão. O capítulo 6 vai tratar disso. Vós, filhos, ele manda obedecer aos pais, porque é o primeiro mandamento com promessa. Paulo está falando de comportamento o tempo inteiro, e depois ele leva para o âmbito do relacionamento social. Capítulo 6, ele vai falar sobre o servo cristão obedecer ao seu patrão, ao seu senhor, e entender que quando você presta obediência ao seu patrão, você está obedecendo ao próprio Cristo, porque essa autoridade foi constituída por Deus sobre você. Quem entendeu isso, diga amém. Amém. Em síntese, é sobre tudo isso que Paulo está tratando. E aí depois ele entra no assunto de batalha espiritual. Por que Paulo vai dizer no demais, irmãos meus? O verso de número 10, ele vai dizer exatamente isso. No demais, irmãos meus, ou por conseguinte, ou quanto ao mais. Guarda isso, presta atenção nisso. Ele está fechando a epístola, ele está encerrando todas as suas instruções. Ele diz, se alguma coisa mais eu deveria dizer, vou falar agora. Aí ele diz, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está dizendo, não tem como cumprir tudo aquilo se vocês não estiverem conectados com Deus, se vocês não estiverem fortalecidos pelo Senhor. Jamais vamos exercer verdadeiramente o nosso ministério cristão, ou ser um pai exemplar, ou uma mãe exemplar, ou um servo exemplar, ou de fato um cristão autêntico, se nós não estivermos fortalecidos no Senhor. Ele está dizendo, para que vocês consigam fazer tudo aquilo que eu acabei de orientar, se fortaleçam no Senhor. Se vocês não estiverem fortalecidos no Senhor, vocês não conseguirão cumprir todas essas atividades que o cristão deve cumprir.
Fortaleçam-se no Senhor. Se revistam do seu poder. Porque Paulo entendia que verdadeiramente o cristão precisa praticar aquilo que a doutrina bíblica lhe orienta. E você concorda comigo que cumprir o que está na Bíblia, só Deus para nos ajudar? Então, se só Deus para nos ajudar, não podemos estar desconectados dele. Não podemos estar longe dele. E aí eu vou abrir um parênteses para dizer que estar conectado com Deus não é vir ao culto, porque tem gente que vem ao culto e está desconectado, e tem gente que às vezes não vem e está conectado. Eu sei que parece paradoxal, mas algumas pessoas não compreendem isso. Tem gente que faz do culto uma troca de moeda, não vem ao culto para ter relacionamento com Deus. A ideia de culto, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é ligar as duas partes. É fazer com que o homem se encontre com Deus, Deus se encontre com o homem. O culto não é uma moeda de troca. Eu vou lá, então se eu vou, tu tem que me dar. Não. O culto é para adorar. E quando eu adoro, ele se manifesta para mim. Se ele quiser fazer alguma coisa, aí é com ele. Se eu achar graça diante dele, para ele me libertar, para ele me curar, para ele abrir alguma porta, para ele fazer alguma coisa, aí é prerrogativa da sua soberania. Culto não é para esta finalidade. Embora não estejamos proibidos de pedir a Deus o que necessitamos, culto não é moeda de troca. Eu vou, tu tem que me dar. Culto é para se relacionar com ele e receber a sua presença. Porque se culto for moeda de troca, qual é a diferença do culto para o trevo da sorte? Para simpatia. E a maioria faz isso, vem para o culto, mas não tem compromisso nenhum com Jesus. Nenhum. Quer que a gente unja a mão, bote na cabeça dele, faça a coisa acontecer, e amanhã ele está dançando pro Satanás. Só segunda que ele disse que veio para Deus, mas depois terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, aí segunda ele vem de novo. Aí a gente tem que tirar a capetada toda de novo. É, não é? A gente expulsa, Deus limpa, Deus trabalha, só que sai daqui vazio. Deixa eu te dizer algo sobre batalha espiritual que talvez você não tenha escutado antes. É melhor ficar com um demônio do que ficar sem um vazio. Quem quer a palavra de Deus? Jesus disse: quando o espírito imundo, espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos buscando repouso, não achando, diz consigo: voltarei à minha antiga casa. Voltando, vendo-a varrida, adornada, eu mudei a ordem, tá? De propósito, mas vazia, ele diz: voltarei para ela. Só que ele não volta sozinho. O texto diz que ele traz 7 espíritos piores do que ele, e o último estado se torna pior do que o primeiro estado. O que o senhor está dizendo, pastor? Se você não quer compromisso com Deus, é melhor ficar com um demônio do que vir para cá para a gente expulsar um, para Deus mandar um embora e depois você sair daqui sem querer nada com Deus. É por isso que a tua vida está pior. Você não entende, né? Você vem segunda, vem na outra segunda, vem na outra segunda, vem na outra segunda, vem na outra segunda. Só que segunda você fica livre de 1, na outra você fica livre de 8, e você vai ficando livre e depois vem o dobro, 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 e vai piorando. Sabe por que vai piorando? É porque você só vem ao culto para ser limpo, mas sai vazio. E quando os demônios percebem que você não se aliançou com Jesus, que o Espírito Santo não morou em você, não faz parte da sua vida, ele volta e volta com colegas piores do que ele. Então é melhor ficar em casa com um demônio segunda-feira do que vir para cá com um demônio querendo ser livre dele e na terça receber 8. Verdade.
Porque um não fará o estrago que os 8 vai fazer. É isso que o texto está dizendo. O último estado deste homem fica pior do que o primeiro. Era melhor ter ficado com um só, do que aquele um ser expulso e trazer mais 7 piores do que ele. E com ele, 8! Guarda o que eu estou te dizendo. Não brinque com coisa séria. Não brinque com oração na cabeça. Não brinque com libertação. Não brinque com o diabo, porque ele não brinca. Satanás não brinca de destruir. Ele destrói. Ele não brinca de separar. Ele separa. Ele não brinca. Guarda o que eu estou te dizendo. Leve Deus a sério. Leve as escrituras a sério. Leve o culto a Deus a sério. Leve a palavra de Deus a sério. Senão coisas piores virão sobre você. O pastor está me rogando praga? Não, estou te pregando Bíblia. Se um sai, você fica aliviado. Mas se ficar vazio, vem coisa pior por aí. Diga, para que eu cumpra as escrituras, eu preciso me fortalecer no Senhor. Diga, eu preciso me revestir dele. Obrigado, gente. Só que aí tem outra problemática. Ele manda se revestir, ele manda se encher do Senhor, se conectar com Deus, viver para Ele, estar em comunhão com Ele. Só que aí ele deixa claro, vocês vão ter mais uma dificuldade para cumprir tudo que eu acabei de orientar. Ele vai deixar claro para nós. Se revistam da armadura de Deus. Sabe por quê? Porque vem cilada por aí. Ele acabou de dizer, cumpra, seja bom pai, seja boa mãe, seja um bom filho, cumpra as escrituras, seja um bom empregado, cumpra as escrituras, viva uma vida praticando as obras da luz, seja um bom cristão, se encha do Espírito. Só que ele está dizendo para vocês cumprir tudo isso, vocês têm que estar fortalecidos no Senhor, conectado com Ele. E outra coisa, é melhor que se revista. Não bastava dizer fortaleça-se no Senhor. Ô evangelista Denis, não bastava ele dizer, ó, se fortaleça no Senhor, se revista do seu poder. Bastava, mas ele disse não, se revistam também de toda a armadura de Deus. Oh, glória. Ele está dizendo, vem guerra por aí, vem batalha por aí. Ele diz, vem cilada por aí. Ele sabe o que Deus tem para fazer na tua vida, o que Deus quer cumprir na tua vida, o que Deus prometeu na tua vida. Ele vai armar, como diz na minha terrinha na Bahia, vem arapuca por aí, vem arapuca por aí. Mas se você estiver revestido da armadura de Deus, se prepare que a cilada será quebrada, o laço será desfeito e o nome do Senhor glorificado. Cuidado. Cuidado porque você está em guerra. Cuidado porque você está em batalha. E aqui tem 2 erros introdutórios que eu quero dizer para vocês. Guarda isso. Não podemos subestimar o diabo e não podemos superestimar o diabo. Sabe aqueles crentes pentecostais que dizem, está debaixo do meu pé, debaixo do meu pé, debaixo do meu pé. Tá não. Tá não. Não tá não. Leia a Bíblia. Romanos diz, em breve, em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. 2 detalhes, em breve, não é agora, não está debaixo do meu pé, em breve. Isso é uma profecia de cunho escatológico, e o diabo só estará debaixo dos nossos pés quando ele for julgado. Guarda isso. Tem outro detalhe, o Deus de paz esmagará. Quem esmaga é Deus, não é pregador pentecostal. Quem esmaga é Deus, não é música pentecostal. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Não subestime, tá? Não está debaixo do meu pé, não tem onde cair morto. Já viu crente que insulta o diabo? Eu vou te ensinar algo que está na Bíblia. Eu não estou mandando você respeitar o diabo, estou mandando você entender princípio de autoridade. Leia o texto de Judas, quando Miguel está guerreando com Satanás pelo corpo de Moisés. Guarda o texto, chega em casa e leia. O contexto desse conflito pelo corpo
é sobre respeitar autoridades constituídas por Deus. O texto vem dizendo que nós não podemos inflamar autoridades, falar contra elas. E de repente o texto abruptamente bota a guerra de Miguel contra Satanás pelo corpo de Moisés. Aí o texto diz que Miguel, sendo quem é, não ousou insultar o diabo, mas jogou o diabo para a jurisprudência de quem pode. Disse que o Senhor te repreenda, Satanás. Você já percebeu que quem muito insultava acabou beijando a lona? Você já percebeu que quem se dizia muito espiritual e passava quase que o tempo todo pregando para o diabo, ao invés de pregar as escrituras, acabou beijando a lona? Guarda isso! Jesus nos deu autoridade contra Satanás, mas não é para inflamá-lo, para insultá-lo, para rejeitá-lo, porque Paulo disse: não ignoreis os seus artes, não ignore as suas artimanhas, saiba que ele tem a posição dele, nós temos a nossa. Qual é a nossa? Pregar o evangelho, dizer que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. E quando a gente começa a pregar, a gente acaba encontrando pessoas que estão possuídas. E aí, o que é que nós temos que dizer? Insultar o diabo? Não! Apresentar Jesus, que é o mais valente. Aí Jesus, que é o mais valente, manieta o valente e a vida é liberta. A igreja não caça demônio, a igreja procura almas. Só que algumas dessas almas estão enclausuladas pelo diabo. E o nosso negócio é com ele, não. Nosso negócio é saquear os bens dele. Nosso negócio é as almas. Nosso negócio são as vidas. Então a gente vai, o glória, se deparar com o poder das trevas por causa de um bem maior, que é a alma de alguém. E aí nós podemos fazer uso da autoridade que Jesus nos deu contra o diabo, mas sabendo que se não fosse a autoridade de Cristo, ele nos esmagaria. Entendeu isso? Diga amém. Amém. Não subestime. Cuidado, tá? Não brinque com coisa séria. Não brinque com coisa que você não entende. 2. Tem gente que também superestima, né? Supervaloriza. Tem gente que parece que Deus ganha do diabo no último segundo da prorrogação, indo para os pênaltis, passando a toalha na testa, dizendo: suei, Miguel. Entenda princípio de autoridade, porque quando você entender princípio de autoridade, você não passa a fazer o que é delinquência teológica, mas ao mesmo tempo você aprende a confiar em quem tudo está controlando. Você não precisa ter medo do diabo. Leia Colossenses 2. O texto vai dizer para nós de forma tremenda: e tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo na cruz. Colossenses 2,15. Sabe o que está escrito lá? Vou resumir: a guerra já está vencida. É por isso que nós somos libertos. Vou te dizer algo que eu às vezes digo quando eu estou falando sobre batalha espiritual. Você nunca se perguntou por que pessoas possessas por demônios entram na igreja? Eu não estou falando de opressão, estou falando de possessão. Possessão é o demônio dentro do corpo, habitando em alguém. Por que quando a pessoa bota o pé na igreja, ele não toma ela e leva para fora? Às vezes quando manifesta até quer, mas aí já é tarde demais, porque já está debaixo do domínio. A pergunta é: por que ele não trava a pessoa no meio da estrada, no meio do caminho, ou quando chega na calçada da igreja, não leva para longe da igreja? Se ele está dentro do corpo. Simples. Por que pessoas vêm possuídas e são libertas? Porque Deus sonda corações. Satanás fica até o momento que alguém queira. A partir do momento que alguém diz: eu estou cansado dessa vida, e eu vou longe. Às vezes não tem nem consciência que Jesus é a saída.
às vezes chega na igreja, no culto de libertação, como um desavisado, nem sabe o que vai acontecer ali, mas ele está ansiando por paz, está querendo tranquilidade de alma, está querendo alívio ou glória. Por que o demônio não travou aquela pessoa? Simples, porque Deus olhou para a alma daquela pessoa e diz: ela ainda não sabe, mas esse desejo de paz, ela está desejando o meu filho. Ela ainda não sabe, mas esse desejo de uma nova vida que ela está desejando conhecer a minha verdade. E aí Deus diz: Satanás, perdeu. Tu está dentro dela até ela chegar lá no meu altar. Porque quando ela chegar no meu altar, eu te arranco de dentro dela. Ela fica livre, ele fica liberto. Por isso Jesus despojou principados e potestades. Eles não podem mais exercer autoridade sobre alguém que esteja ansiando conhecer a verdade. Se tem desejo de libertação, a luz de Deus te guiará até ela. Diga: Jesus venceu na cruz todo o poder das trevas. Crê nisso? Diga amém. Amém. Ah, pastor, se venceu, então por que tem guerra? Duas estradas estão abertas: a estrada da permissão de Deus e a estrada da legalidade humana. O que Paulo vai dizer em Efésios? Não deis lugar ao... Pai. Tem coisa que Jesus já venceu, mas você está ressuscitando. Tem demônio que Jesus já travou e arrancou da tua vida, mas tu está indo buscar ele de volta. Legalidade, abertura. Legalidade é direito de ação. Quando você entrega um documento legal a alguém para te representar. E sabe quando é que nós damos legalidade ao diabo? Quando nós pecamos. Todo pecado não confessado é legalidade para Satanás operar e agir na nossa vida. Por quê? Porque a santidade, a regeneração é o DNA de Deus em nós. O pecado é o DNA de Satanás em nós. 1 João capítulo 2, leia lá. O texto vai dizer que os filhos de Deus não vivem pecando, porque a semente de Deus está nele. Ele vai dizer: nisto conhecereis os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ele vai dizer que os filhos de Deus praticam a justiça. A semente de Deus está nele e não pode viver pecando. Eu não estou falando de pecado acidental, gente, porque a própria Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Só que nós temos escolha hoje. Temos ou não? Sim. Sou salvo. Eu cheiro se eu quiser. Eu fumo se eu quiser. Eu adultero se eu quiser. Sabe por quê? Conheço a verdade. Isso não me domina mais. É diferente de quem é escravo do pecado. Pecar não é uma opção. Pecar é escravidão, é uma condição. Você é escravo, você não tem Jesus, você não foi liberto. Mas você já percebeu que quando a mensagenzinha chega para você, você lê, você diz: vou. Aí na hora, lá dentro, uma luz vermelha acende e diz assim: você vai cair. Aí você fica: vou, não vou. Vou, não vou. Aí a guerra interior trava. Carne e espírito guerreante. Opção. Você vai fazer uma escolha. Ou você se curva diante de Deus, bota a mão na cabeça e diz: me socorre porque eu estou quase no voo. Mas eu não quero ir no voo, eu quero ficar aqui contigo. Ou você ora, ou você clama o sangue, ou você bota a mão na cabeça e repreende. Ou então você diz: vou mesmo, e seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, não, seja o que o diabo quiser. Porque você escolheu a vontade do diabo. Então cuidado com a legalidade. Jesus já venceu na cruz e nós podemos viver libertos de toda a cilada de Satanás. Porém, o diabo ainda pode agir se nós dermos legalidade, abertura. Se não vigiarmos, você pode até cair como um acidente de percurso. Mas quem tem o Espírito Santo não faz daquele ato acidental uma prática cotidiana. Quem aqui nunca caiu, que atire a primeira pedra, ok? Todo mundo aqui já teve um tombo, mas o Espírito não deixa a gente prostrado se nós quisermos levantar.
prática do pecado. Leia lá 1 João capítulo 2. Ele vai dizer que quem é de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus está nele. Pecar não é um hábito. Pode se tornar um acidente de percurso que pode ser corrigido pelo arrependimento e pela redenção do sangue de Jesus. Entendeu isso? Diga amém. Amém. Diga: Jesus já venceu na cruz, mas ainda não julgou definitivamente a ação do mal. A guerra ainda existe. E aí, cuidado, porque a guerra se instala pelo viés da legalidade. Quando você dá brecha, você fortalece os demônios. Quando você peca, você engorda os demônios. Você dá força a eles. 2. Eu ainda não sei te dizer, mas tem hora que Deus solta ele. Eu não sei para quê, mas às vezes Deus solta. Eu posso dar legalidade como posso não dar, mas Deus pode resolver soltar ele e dizer assim: vai lá por um pouquinho. Lembra de Paulo escrevendo aos Tessalonicenses? Ele vai dizer: eu quis estar convosco, não foi uma nem duas, mas Satanás me impediu. Lembra Jesus conversando com Pedro de Simão? Satanás pediu a Deus para te cirandar como faz com trigo, te peneirar, mas eu intercedi por ti junto ao Pai. Quando você se converter, oh glória, fortaleça teus irmãos. Eu não sei porquê, mas tem propósito. Embora ele esteja na coleira do eterno, tem hora que Deus solta e diz: vai lá. Tem hora que Deus solta e dispara na frente dela. Tem hora que Deus solta e dispara na frente dele. Permissão de Deus. Eu não quero nem usar o texto do Antigo Testamento, o texto de Jó, para ninguém dizer que é apelação. Eu estou só no Novo Testamento. Tem hora que Deus permite e vai entender os propósitos e os desígnios de Deus. Não dá para entender. Eu só consigo te fazer uma declaração: se Deus soltar ele, é porque você consegue resistir. Ele disse, usando o apóstolo: vigiai, vigiai, sede sóbrio, porque Satanás, vosso adversário, anda ao derredor. Parece que está solto, né? Ao derredor, mas ele está limitado, porque ao redor acampa-se o anjo do Senhor. O anjo do Senhor está acampado ao derredor. Ao derredor está ele está ao derredor, esperando uma oportunidade para tragar. Tem hora que Deus solta. Mas se Deus soltar para te testar, para te... oh glória, ai pia, conderé, é porque Deus sabe que tu tem capacidade de resistir. Resista. Toda tentação que o diabo apresentar para você, resista, porque maior é o Deus que está na tua frente. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista. Aprendeu isso? Diga amém. Tem cilada vindo aí. Então, no que diz respeito a você, feche tudo que é brecha. Porque por mais que ele esteja já vencido no Calvário, ele ainda tem poder deliberado por duas vias: se você permitir, pecando, ou se Deus resolver liberá-lo para fazer algum teste com a tua vida espiritual. Deus não tenta, Deus prova. Quem tenta é o diabo. A prova tem a objetividade de fortalecer a fé do crente, da maturidade do cristão, e a tentação que o diabo promove, desvirtuar a sua santidade, denegrir sua imagem, lhe fazer a praticar o que é errado. Porém, na minha concepção, toda prova é uma oportunidade de tentação. E toda tentação é uma oportunidade de provação. Como assim, pastor? Tem hora que Deus fecha a porta, é Deus provando. Aí Deus solta o inimigo e diz assim: vai lá e oferece para ele a maracutaia.
Deus fechou e disse: vou provar a vida financeira dele. Aí o diabo encosta com aquele amigão e diz assim: aí, tem uma parada maneira aí pra nós. Deus provou, te botou no deserto financeiro. Aí o diabo viu que você está chorando, gemendo, que está aqui só o sangue de Jesus. Aí ele olha e diz assim: se eu fizer a proposta, ele te nega. Aí Deus olha e diz assim: nega não. Se eu mostrar para ele o trâmite, ele te nega. Olha lá. Ele adora uma roupa de marca. Ele adora um produto da Apple. Vendeu tudo que tinha. Olha lá. A sandália dele. Olha lá. Toda rasgadinha. A roupa dele. Deixa eu apresentar para ele uma proposta. Apresentar para ele uma parada maneira para ele tirar por semana o que ele tirava por mês. Deus olha, aí Deus confia em tu. Aí Deus confia em tu. Deus diz: vai, pode oferecer. É porque a gente não vê o mundo espiritual. Deus te provou, fechou a porta. O diabo aproveitou a chance e disse: deixa eu testar, deixa eu te provar que ele não é tudo isso. Deixa. Ei, segura essa peteca. Deus está crendo em você, rapaz. Ei, minha filha, segura esse negócio aí. Deus está acreditando em você. Deus está crendo que você é dele com dinheiro e sem dinheiro, andando a pé e com o carro do ano. Deus crê que você é crente, ou glória, com marido ou sem marido, com namorado ou sem namorado. Fica firme, porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. E quando o diabo está tentando, Deus diz: eu quero ver. Ele não... É porque Miguel não sai, né? Miguel tem função específica. Miguel cuida dos negócios de Deus em relação a Jerusalém e em relação a Israel. Miguel é um arcanjo que está escalado por Deus entre os anjos para cuidar, proteger demograficamente o povo de Israel e geograficamente a cidade de Jerusalém. Miguel não desce na matinha. Miguel não desce na laje. Isso é besteira de gente que não conhece Bíblia. Miguel não vem no Rio de Janeiro. Deus não tem só Miguel não, gente. Às vezes eu acho que Deus só tem Miguel. Deus não tem só Miguel não. Tem hora que eu acho que Miguel olha, ele não vai aguentar não, senhor. Eu já disse que Miguel não sai de lá, tá? Mas é porque só tem Miguel e Gabriel. Eles estão inventando o nome de anjo aí em tudo que é culto. Não vai aguentar. Deus está olhando para você e confiando em você. Deus prova, Satanás tenta. Porém, às vezes na provação de Deus, uma tentação se apresenta. Às vezes na tentação permitida, Deus resolve provar o teu caráter. Te cuida. Porque embora Jesus tenha vencido na cruz, a legalidade abre brecha para que Satanás atue contra você. 2. Embora Jesus esteja supremo sobre todo o poder das trevas e tudo esteja sobre o seu domínio, de vez em quando Deus resolve permitir a ação do mal para testar a gente, para criar situações de superação em nós. Você não tem noção da força que Deus plantou na tua alma. Quer ver? Estava virando o ano de 2017, você chorou e disse: se tudo me der, eu desvio, eu não vou mais, eu não aguento. Está terminando 2018, você está de pé aí. Deixa de ser bobo, rapaz. A fúria do diabo não é para te matar, é para te fortalecer. Pegou não, né? Vou repetir. A fúria do diabo contra você não é para te matar. Se tu ficar em Deus, ela vai te fortalecer. Você vai crescer. Oh, glória! Deus te trouxe aqui para te dizer: Ele nunca te matou, não é nessa que vai te matar. Ele nunca te derrubou, não é nessa que vai te derrubar. Eu estou na tua frente. Fica guardado. Fica na minha presença. Seja fiel. Eu vou te dar vitória. Gremista, diga amém. Para terminar, tem algumas ciladas que eu preciso que você saia daqui com as tais na cabeça. Quem ouvir a primeira, diga amém. Amém.
A primeira cilada vem através de um instrumento que a gente respeita muito, mas não sabe discernir quando está sendo pregado corretamente. Eu vou repetir porque tinha gente distraído. A primeira cilada vem por um instrumento que a gente respeita muito, mas não sabe discernir quando está sendo pregada corretamente. O que é isso, pastor? Estou falando de heresia. Heresia não se prega com o livro do Laí Ribeiro aberto em cima do púlpito. Heresia se prega usando a palavra. E é aqui que eu vejo um montão de gente comendo capim e batendo palma para pregador maluco. Sabe por quê? Nós estamos vivendo uma época de apostasia teológica. As pessoas não leem mais a Bíblia. E a desculpa não é que tem que levar o livro para o trabalho, levar o livro para tudo que é lado. Não, pastor. Eu trabalho muito, eu estudo muito, mas você fica colado o tempo todo no smartphone, no Facebook, no Zap. Você fica... Dá para botar a Bíblia no celular também. Você sabia disso, né? Tem Bíblia aqui também. A gente bota dicionário aqui. A gente bota enciclopédia. A gente bota livro aqui. A gente pode ir no metrô lendo as escrituras, aprendendo, pegando um comentário bíblico aqui dentro e estudando as escrituras. Mas o brasileiro é preguiçoso. Culturalmente a gente não lê. A gente quer ir para a igreja e quer que o pastor mastigue e bote na nossa boquinha. Mas e quando o pastor gosta de usar o público como massa de manobra? E quando o pastor não quer cuidar de você, o pastor quer receber a tua lã para se vestir bem. Quer usar o teu suor para trocar de carro no final do ano. Meu coração dói quando eu vejo um monte de gente dando glória para a heresia, dando aleluia para promessas infundadas. É o tempo todo, olhe para o lado, fale para o irmão, jogue a mão para cima, jogue a mão para baixo, catuque o irmão. Eu quero é Bíblia, 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 eu quero a palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma época em que se o pregador for pregar um sermão expositivo, o povo cansa. E a maioria não sabe nem o que é um sermão expositivo. Se a gente for pregar 1 hora, o povo cansa e diz: pregador está demorando demais. Calábria. Porque não sabe o que é o pregador ler um texto, explicar o texto, aplicar o texto e ver Deus ensinando a igreja. Todo mundo quer pular, todo mundo quer correr, todo mundo quer marchar, quer botar a cabeça para baixo. E amanhã está caindo no adultério, caindo na fornicação, está caindo na pornografia, está indo para o baile funk, está indo para tudo que é lugar que desagrada a Deus. O que é isso? Você tem que examinar o que você anda comendo, meu filho. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Tem Bíblia, pastor? Tem que ter. Se não tiver, não é pregação. Primeira cilada do diabo. E se nós não tomarmos cuidado com essa é a pior de todas. Sabe por quê? Porque essa tira de nós a base fundamental para afirmar a nossa fé. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras. Poderoso Deus. De verdade. Grande Pai. Glória a Deus. Basta ter um nomezinho na mídia gospel que todo mundo engole o que sai da boca do pregador. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o que confirma o discurso de um pregador não é a fama que ele tem, mas é o respeito que ele tem à doutrina bíblica. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Pai. Não convém citar nomes, mas eu já ouvi cada aberração de boca de gente que eu digo: meu Deus do céu, esse homem pregou no mundo todo. Será que esse homem não foi nunca num seminário? Foi, é claro que foi. É claro que foi. Não estão pregando porque não sabem o que é certo. Estão pregando porque a intenção não é pregar o que é certo. A intenção é pregar o que dá certo para eles. Pregou, confirmou a próxima agenda, está tudo certo. Entregou a mensagem
mensagem, confirmou o cachê, oferta não, cachê, confirmou, recebeu o cachê, está tudo certo. Estão pregando o que dá certo para eles, não o que é certo. E aí, pastor, como é que eu me livro dessa cilada de espíritos enganadores e desses ensinos de demônios que vêm pela boca da hipocrisia de homens? Olha para cá, esses homens não estão no mundo não, esses homens estão aqui, ó, atrás do púlpito. E quando eu digo aqui, não me refiro aos colegas atrás de mim, me refiro hipoteticamente ao altar de qualquer igreja. Esses homens estão aqui atrás do púlpito, com a Bíblia aberta, pregando para você, mas fazendo de você um negócio para ganhar dinheiro. É verdade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quer ver a gente acabar com isso? Quem vai acabar com isso não é Deus não. Quem vai acabar com isso é uma igreja comprometida com a leitura bíblica. É verdade. Já viu pregador? Tem uns pregador pentecostal que fica apavorado quando a igreja não corresponde, não dá glória, não dá aleluia. Eu tive um amigo que ele soltou o microfone no púlpito e desceu e foi embora. Estou te falando a verdade. 15 minutos pregando, a igreja, pá, Assembleia de Deus, mas pá, na postura, avaliando, analisando, ô glória. 15 minutos pregando, ele olhou para um lado, olhou para o outro. Igreja fria, desgraçada, prega aqui mais. Largou o microfone, desceu e foi embora. Quer dizer que frieza espiritual se mede pela expressão do maxilar? Aleluia! Glória! Tem um montão de gente dando glória e aleluia. Aí o pregador acabou, morreu, irmão. Aleluia! Porque não foi tu que morreu. O povo pentecostal não é inteligente muitas vezes nem para dar aleluia e glória a Deus. A gente está falando de uma tragédia, a pessoa está dando aleluia, porque não foi na tua casa. Tem hora que glória a Deus e aleluia está no automático do crente pentecostal, sem fazer uma análise do que está sendo dito. Deixa eu te dizer uma coisa: inteligência não reprime o Espírito Santo, expande ele. Guarda o que eu estou te dizendo. Inteligência não, ô glória, reprime o Espírito, expande ele. Eu podia dar vários exemplos aqui, mas vou usar só um. Enquanto a mente de Pedro era uma mente cheia de paradigmas da religião judaica, Deus deixou ele para ser o pai da igreja em Jerusalém, entre os judeus. Deus olhou para fora e disse: Paulo, ô glória, formado, inteligente. Pedro, pescador, tinha suas limitações intelectuais. Então Deus achou Paulo, levou para falar para reis, levou para falar para nações, levou para falar para os gentios. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou te dizendo que o nível que você tiver, Deus vai explorar. Quer outro exemplo? Se eu não sei conjugar o verbo porque não tive estudo, Deus vai me usar sim, mas dentro da minha linguagem intelectual. Já viu a irmãzinha? Mulher de Deus, que não sabe conjugar o verbo, profetizando, todo errado o português, mas a gente entende. Ok? A gente entende, porque a comunicação vem primeiro do que a gramática. Isso aqui é importante. Importante é se comunicar. Deus deixa de falar? Não. Mas se você tiver inglês e tiver um gringo aqui, Deus te dá a mensagem em inglês pro gringo. Agora, é claro que se Deus quiser também te dá o inglês sem tu nunca ter estudado. O que o senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que o nível que você tiver de intelectualidade, de inteligência, Deus vai explorar, Deus vai usar, Deus vai soprar. O que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo, é hora de queimar essa mufa aí, ó, queimar esse cérebro. Sai do Facebook um pouquinho, sai da rede social, vai ler Bíblia, vai estudar. Ei, pegue o seu dinheirinho, que só quer saber de hambúrguer, pizza. Tá gordo aí e daqui a pouco tá pedindo oração pra gente. Seja inteligente. É doença.
seguinte: não fique comendo aquilo que vai te prejudicar. Aleluia, Jesus. Você é dona da sua apetite. Você é dona do seu corpo. Você é dono do seu corpo. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Use a cabeça. Use a cabeça. Porque Deus vai explorar tudo que você tiver dentro dela. Leia mais. Pesquise mais. Ao invés de ficar gastando só dinheiro com comida, com um montão de coisa. Cinema. Quando foi a última vez que você comprou um comentário bíblico? Mas por que eu quero comentário bíblico? Você não reclama que lê a Bíblia e não entende nada? O que está fazendo para entender? Você tem 2 canais: oração, ore. Mas tá difícil orar também, né? O que a gente vai fazer? A gente está perdido então. Não quer comprar um livro que auxilia a entender a Bíblia e também não quer orar, e aí a gente está perdido. Aí sabe o que vai acontecer? Vamos não, porque eu não estou nessa. Vai ficar na mão, desculpa a expressão, de canalhas. Vai ficar na mão de gente que não tem escrúpulo. Vai ficar na mão de pregador que está olhando para você e está te iludindo com palavras mentirosas, com heresia, para tirar de você, arrancar de você o que ele não teve capacidade de conseguir estudando e trabalhando. Meu Deus, Vai queimar as pessoas. é sério. Diga: quem se alimenta de heresia não tem base para ficar de pé contra Satanás. Você só vai vencer ao diabo tendo base na palavra. Viu, sua noveleira? 50 minutos vendo novela? Experimenta renunciar à novela, se não quer renunciar à rede social, e fica 50 minutos lendo a Bíblia para tu ver todo dia. Tem um negócio chamado testificação, que você não precisa se formar em teologia como nós. Não! Para entender, o Espírito Santo não vai te deixar enganado. Se você tiver as Escrituras, não vai te deixar enganado. A primeira epístola de João, ele está falando de heresia, de falsos mestres. Aí ele diz: oh glória, vocês não precisam que ninguém vos ensine. Olha que coisa forte. Porque vós tendes a unção do Santo. Ele está dizendo: vocês não precisam ficar dando ouvido a essas pregações mentirosas, a essas pregações, oh glória, fabricadas no YouTube. O cara repete aqui, amanhã repete de novo, depois repete de novo, a semana toda repete a mesma pregação. Porque o que importa é fazer a agenda. Deus é poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sou só itinerante não, eu sou pastor de ovelha. Muitas vezes eu recebi irmãzinha no gabinete dizendo: pastor, aquilo que o pregador falou não é bem assim não, né? Mulheres sem estudos. Um obreiro lá que aprendeu a ler lendo a Bíblia. Aleluia. E sabe qual é o detalhe? Ele explica a Bíblia para a esposa dele, que tem curso universitário. Mas pensa num homem que gosta de orar. Se você tiver leitura bíblica, vida de oração, ninguém te bota no bolso com discurso diabólico. Sabe quando que virá um verdadeiro avivamento entre nós? Quando nós voltarmos a amar as Escrituras. Quando a gente se agarrar a ela. Não faça o que o pastor está mandando, faça o que o pastor está ensinando de acordo com a Bíblia. Não faça o que o pregador está mandando, faça o que ele está mandando, se ele estiver de acordo com as Escrituras. Amém, Jesus. A minha irmã nova convertida, porque eu ganhei a minha família toda para Jesus, era todo mundo endemoninhado. Ganhei todo mundo para Jesus. Um dia ela chegou em casa e disse: teve um desafio financeiro na igreja, mas eu não fui no desafio. É tanto desafio que você não sabe para onde vai o dinheiro, né? Você olha para a igreja, não melhora nada. Mas certos vestidos estão cada vez mais caros. Certas roupas estão cada vez mais caras. Presta atenção. Eu não sou contra pastor ser assalariado, não. É bíblico.
Pastor, não atarás a boca ao boi que debulha. Só que o boi que debulha tem terreno para debulhar. O boi que debulha está trabalhando, está cuidando de ovelha. Pastor que abdicou da vida profissional, que abdicou das graduações para cuidar de vidas. A Bíblia defende isso. Ele deve ser digno de dupla honra. E honra no grego está falando de salário. Só que do jeito que está não pode continuar. É verdade. E a culpa é nossa. Porque nós nos deixamos domar por discursos hipócritas, fingidos e diabólicos, com a nossa falta de conhecimento bíblico. Estude a Bíblia. Aleluia. Leia as Escrituras. Amém. Porque o Espírito Santo não te deixará enganada jamais. Amém. Você recebe essa palavra? Amém. Segunda cilada. Soberba. Ou coisa chata é lidar com gente soberba. Eu não aguento, eu saio de perto. Um dia um menino falou pra mim assim, de vez em quando eu escuto isso de algumas pessoas. Poxa, pastor, tão legal o seu comportamento e tal. Onde eu chego, eu faço questão de falar com todo mundo. Porque já é de praxe. As pessoas acham que porque a gente tem um ministério, que a gente já é metido. Por ter sido escolhido por Deus. Isso já é de praxe. Já é uma primeira impressão. Faço questão de falar com todo mundo. Só se eu não puder ficar. Por questões de segurança. Mas eu faço questão de ficar. Preguei sobre escatologia quinta-feira. Terminou, estava correndo. Aí eu fiquei na recepção, terminei de pregar, era 9h30, fiquei até 11h30 respondendo perguntas de jovens em volta, com carinho por todos. Aleluia. Ou coisa chata é lidar com gente petulante. Aí a pessoa perguntou, poxa pastor, seu comportamento é muito legal, de atender a gente, de ter paciência com a gente. Eu falei por duas coisas, por dois motivos, eu não tenho nada. Tudo que eu sei foi por causa de herança literária. Eu li, eu pesquisei. Aleluia. E todos os livros que eu comprei e que construíram o meu conhecimento foi escrito por pessoa que deixou um legado, uma redação para ser passada adiante. Aleluia. Então eu tenho que ser fiel a quem escreveu. Eu tenho que repartir da fonte que eu busquei. 2. Eu falei, o que os livros não conseguem me comunicar, o joelho me comunica. É o Espírito Santo que me dá. Aleluia. Eu não tenho razão para subir em nenhum pedestal e para achar que eu sou melhor do que ninguém, que eu conheço mais do que ninguém, que eu canto mais do que eu prego mais, que eu dirijo mais, que se eu não tiver a coisa não funciona. Isso é uma semente diabólica, isso é uma cilada de Satanás. Cuidado com a soberba, ou coisa ruim. Tem coisa na sua casa que não está fluindo por causa da sua soberba, do seu nariz em pé. Você só quer falar, você não deixa ninguém falar, você não deixa ninguém. Você se acha o dono da razão, você se acha a voz da verdade, e o diabo está entrando por essa sua truculência, por essa sua soberba, e gerando ódio contra você, gerando raiva contra você, porque você é petulante, você é chato que dá dó. É, 1 Timóteo 3,6 está falando sobre a escolha de obreiros. Diz que quando a gente for escolher um obreiro para a obra, ele não pode ser neófito. Neófito ali é recém-plantado. A gente usa a tradução para novo convertido. Aí ele vai dizer, para que ele não se ensoberbeça e caia no laço do diabo. Soberba é um laço diabólico. A soberba afasta as pessoas de você. A soberba te empurra para a ilusão e para a solidão. Ninguém tolera por muito tempo uma pessoa arrogante, petulante, soberba,
que se acha certo toda hora, o tempo todo, não dá o braço a torcer. Você está afastando quem te ama. Você vai acabar sozinha. E quando você estiver sozinha, o diabo vai massacrar sua consciência, massacrar sua mente, vai guerrear contra você, e você não vai ter ninguém para te estender a mão, para te tirar de dentro do buraco. Então desce do pedestal, abaixa a tua crista, aprenda a pedir socorro, aprenda a pedir ajuda. A mentira é outro laço do diabo. Atos 5:3. Paulo vai dizer para Ananias: porque encheu Satanás o teu coração, para que tu mentistes ao Espírito Santo. Tu não mentiu aos homens, tu mentiu a Deus. E ele cai fulminado. A mentira tem duas faces: a face da verbalização e a face da dissimulação. O que é isso, pastor? A mentira pode ser proferida por palavras, ou ela pode ser manipulada pelo silêncio de ações hipócritas. Sabe, o ator, ele não está mentindo, mas ele está representando. Não é uma mentira falada, mas é uma mentira encenada, que a gente conhece como engano. Não tem como vencer o diabo enquanto você estiver dentro das ciladas dele. Cuidado com a mentira. Cuidado com quem te ligou e você logo em seguida apagou o histórico. Quem ligou, amor? Minha mãe. Desde quando você precisa de aplicativos para ocultar arquivos? Você não é cristão? Por isso que meu não tem fé. Glória a Deus, aleluia. Fingir ser o que não é engano, é mentira. Sabe quem se apropria dessa tua atitude? Satanás. Para onde você anda indo? Com quem você anda indo? E quando volta, não, fui sozinho. Onde você estava? Vendo o jogo. Terra. Onde? No Leblon. Estava lá em Santa Cruz. É desse jeito. Eita glória! Santa Cruz para Leblon. Mora pela Zona Sul. Ela estava lá na Baixada. Estava onde? Estava ali, na esquina. Se a mulher soubesse, ele estava lá em Caxias. Cuidado com a mentira. Cada mentira dita é um prato de ração colocado para o cão feroz que quer te comer viva. Cuidado com o engano, com a dissimulação. Oh, coisa ruim é lidar com gente cínica. Tem demônio que não se manifesta, não. Sabe por quê? Porque não é o demônio do diabo. São os teus demôniozinhos. Porque a gente espiritualiza tudo, acha que tudo se resolve com mão na cabeça e sai no nome de Jesus. E quando é você que está chocando, e quando é você que está criando os seus próprios demôniozinhos, mentira aqui, engano aqui, dissimulação ali, vivendo uma vida forjada, uma vida debaixo de uma capa. Canta na igreja que é uma beleza, prega na igreja que é uma beleza. Quando sai, que chega em casa, dormiu. Meu Deus.
Você está errando. Você está olhando para o lado errado. A mulher dormiu. Seus filhos dormiram. Aí você está assim, ó. Não, você está olhando para o lado errado, bobinho. É isso aqui que você tem que fazer, ó. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, Pai! Eu não sei por que a gente tem as pessoas, mas não tem a Deus. Sabe por quê? Vou responder. Sei sim. É porque na verdade nós tememos mais a nossa capa ser descoberta do que o que Deus está achando do que estamos fazendo. Coisa linda, é verdade. Quando a gente faz assim, ó, nós estamos com medo de perder a capa. É hora da gente olhar para cima e dizer: chega de mentira. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Para que dizer não, tô bem, tô limpo. Tá nada, rapaz, você cheirou. Para que dizer não, só vitória, tô bem. Para que, rapaz? Você fez sexo ontem com a namorada. Para que mentir? Para que esconder? Quem quer ser curado não esconde a doença. Aleluia! A Bíblia diz: comunicai as vossas necessidades aos. Difícil é achar os santos, mas tem. É difícil. Mas se a gente pedir, Deus manda alguém para ajudar. Manda ou não manda? Manda ou não manda? Não morra sozinho escondendo a sua doença. Não fique mascarando, mentindo. Você está fortalecendo o diabo para te destruir. Abra a boca e diga: caí mesmo, pastor. Me ajuda. Ora por mim. Jejua comigo. Me leva para mata. Eu quero ser liberto. Não finja. Não minta. Porque quem mente está dando lugar ao diabo. Se você tem pés, fique sobre eles, por favor. Quem entendeu a palavra, diga amém. Chegar em casa, você lê 2 Timóteo capítulo 2, do 23 em diante, diz que não convém ao servo do Senhor contender. Aí lá no verso 26 vai dizer que quem está envolvido em contenda está no laço do diabo. É verdade. Ei, o que você não entende é melhor ficar quietinho. Aleluia! Nós reformulamos o estatuto lá da nossa igreja sede, lá em Padre Miguel. E no estatuto reformulado nós colocamos exclusão por envolvimento em fofoca. E aí eu levei para a reunião ministerial e eu disse: vocês concordam a igreja ser menos justa do que o Estado? Alguém concorda? A igreja tem que ser menos ou mais justa do que as leis do Estado? Menos ou mais? Menos ou mais? Por que é crime difamar para o Estado, mas na igreja quem difama fica impune? Por que é crime para o Estado calúnia, difamação, injúria, e na igreja essas pessoas parecem ser imunes? A Bíblia diz em Provérbios que 6 coisas aborrecem ao Senhor, mas a 7ª Deus abomina. A 6ª é o homicídio, é quem mata alguém. Isso aborrece ao Senhor. A 7ª que Deus abomina é quem semeia contenda entre os irmãos. Sabe por quê? Porque Deus sabe o valor de uma aliança feita em amor. Aleluia, glória a Deus. E tem gente que não tem paz enquanto não destrói o amor que te cerca. Quem abre a boca demais para fazer fofoca,
para entrar em contendas, para causar desavenças, está dando lugar ao diabo e caindo numa cilada satânica. Não estou espiritualizando tudo, mas estou dizendo que muitas atitudes do teu caráter dão brecha para que Satanás potencialize esse pecado em você. Porque no juízo final, ninguém vai dizer: não, o diabo que me fez fofocar. Não adianta chegar no juízo final e dizer: não, foi a pombagira que me fez ir para um motel. No juízo final, a Bíblia diz que cada um dará conta das suas obras. O diabo pode te influenciar sim, mas só fará isso se você der lugar a ele. Você tem uma opção para não dar lugar a ele: obedecer às Escrituras, viver praticando-a e estar fortalecido do Senhor e da força do seu poder. Vamos segurar a mão do irmão, eu quero orar. E logo depois eu retorno o microfone para a cantora Elaine Martins louvar ao Senhor. Eu quero abençoar a sua vida. Diga: eu não vou cair em nenhuma das tais ciladas do diabo. Porque hoje eu vou sair daqui revestido na armadura de Deus, para andar em verdade, na justiça. Diga: para cumprir a vontade de Deus, vivendo a sua palavra. Diga: Deus, me ajuda a praticar a tua palavra, a viver na verdade, porque a verdade é o cinturão que segura toda a armadura. Diga: me ajuda a viver a tua palavra, a andar na justiça, para que o inimigo não me derrube em nenhuma de suas ciladas. Diga: eu recebo a tua palavra, no nome de Jesus. Que a tua palavra se cumpra em mim. Adore a Deus. Eu te louvo, Senhor. Eu te glorifico por tua palavra. Instrução bíblica o Senhor nos deu nesta noite. Que toda cilada do diabo contra nós sejam reveladas pela tua palavra. Que toda guerra que estejamos travando, possamos sair de dentro delas vitoriosos pelo poder da tua palavra. Fortalece-nos em tua palavra. Fortalece-nos em teu Espírito nesta noite. Enche esta moça, enche este rapaz, enche esta irmã, enche este irmão do teu Espírito, para que uma nova vida seja gerada, para que uma nova vida seja gerada, para que uma nova vida seja gerada. E vivendo em Espírito, jamais daremos lugar ao diabo. Em nome de Jesus nós oramos por nós, pedimos a tua bênção sobre nós, e que o teu Espírito nos vivifique. E a tua igreja concorda dizendo amém. Amém. Vamos sobre a cabeça aplaudindo e glorificando ao Senhor.